crescer no amor fraternal, uma coisa que a gente não vai deixar passar é a oportunidade de estarmos juntos, de nos reunir no nome dele. Inclusive em Hebreus capítulo 10, 25, a palavra nos diz o seguinte: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia do Senhor nos arrebatar, o dia de nós estarmos com o Senhor face a face. Esse dia está se aproximando, igreja? Sim, bem rápido. Então, se nós sabemos e nós cremos que esse dia se aproxima, nós não podemos, o que o versículo diz? Deixar de nos reunir como igreja. Nós somos igreja, nós somos um corpo, precisamos uns dos outros, somos ligados uns aos outros. E nós não podemos deixar de nos reunir como igreja, porque nós queremos crescer no amor fraternal. Queremos que o amor de Deus flua cada vez mais e não menos através de nós. E, queridos, eu quero só repetir a palavra do apóstolo Paulo antes da gente seguir. Quando Deus está falando isso através de Paulo. Você crê nisso? Que Deus está falando ao seu povo através do apóstolo? Eu creio nisso. Essa é a palavra de Deus. Foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, quando Paulo fala aos irmãos de Tessalônica, olha, cresçam nisso cada vez mais. Eu quero repetir a palavra de Deus como um canal de Deus a você, Capela do Calvário de São Vicente. Então eu digo, Capela do Calvário de São Vicente, cresça cada vez mais no amor fraternal. Amém? Você pode receber da parte de Deus isso? Cresça cada vez mais no amor fraternal. Deus está falando isso com você essa noite. Essa é a vontade de Deus. E eu quero só enfatizar uma coisa, irmãos. A gente esteve na reunião da ONG, né? Essa sexta-feira, a ONG Eu Sou. E foi maravilhoso. Foi maravilhoso ver os voluntários vindo, pessoas, né, de outras igrejas, pessoas com um coração desejoso de abençoar a comunidade. Eles querem abençoar essa comunidade, a comunidade lá do México 70. Então tem cursos acontecendo lá, tem cursos acontecendo aqui. E eu queria, de todo o coração, pedir que você não ficasse apático a tudo isso, que você não ficasse indiferente a tudo isso. Deus está agindo agora no nosso meio. E você não pode ficar como espectador, você não pode deixar essa bênção passar de largo. Você tem como se envolver, você pode ser um apoio. Eu não sei ensinar nada, mas às vezes você pode só auxiliar alguém, ajudar alguém que vai ensinar. Então procura o pessoal da ONG, fala, olha, eu quero ajudar de qualquer forma, porque há oportunidade para todos, irmãos. Não deixa essa oportunidade passar, tá? É uma grande, grande oportunidade que Deus está nos dando de crescermos no amor fraternal, de realmente fazer diferença para as pessoas. Muitas pessoas que não ouviriam de Jesus de outra forma, elas vão ouvir através dos cursos. Você crê nisso? Elas vão ouvir e elas vão entender que Deus ama elas também. E isso vai ser maravilhoso, porque quando uma pessoa aceita Jesus, ela é transportada das trevas para o céu. E é isso que a gente quer que o nosso amor de verdade, a gente também quer ouvir. Ou é só eu creio que não. Todos nós queremos ouvir que um dia o nosso amor impactou toda a Baixada Santista. Amém? Nós queremos ouvir. Então aí está a oportunidade, igreja. Essa é a nossa oportunidade que Deus está nos dando. Não ignore isso. Amém? Versículo 11. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Um outro ponto que Paulo também já havia instruído os irmãos em Tessalônica era em relação a isso que ele nos diz aqui, a se esforçar para ter uma vida tranquila. E ele nos dá duas dicas de como ter uma vida tranquila. Ele fala cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Então ele já havia falado sobre isso e ele repete. Por que isso é tão importante? A gente vai falar agora. Quando ele fala esforcem-se para ter uma vida tranquila, essa tranquila pode ser tanto uma vida mais calma, sem agitação. Por exemplo, menos WhatsApp, menos Facebook, menos Instagram, sabe? Menos rede social. Por quê? Porque essas coisas, elas distraem, elas são distrações, elas ocupam o nosso tempo,
né? Então, para ter uma vida mais tranquila, você precisa ter menos informação superficial e mais qualidade de vida. Então é muito melhor para nós, né? Muito melhor para nós fazer poucas coisas e fazer bem feitas do que fazer muita coisa e não fazer nada bem feito, né? E infelizmente as redes sociais, elas roubam o nosso tempo, né? Elas distraem muito a gente. Então, seja o que for, né? Às vezes na sua vida, no seu caso, não são as redes sociais que ocupam o teu tempo, mas se existe alguma coisa roubando, né, do teu tempo, o tempo que você poderia estar dedicando ao Senhor, em oração, na palavra, estudando, servindo os irmãos, você precisa fazer uma decisão. Você precisa se acertar com Deus, não é verdade? Você precisa imediatamente se acertar com Deus e simplificar a sua vida. Então, ter uma vida tranquila pode ser isso, e mais tempo para você buscar e ouvir a voz de Deus, né? Quando você busca Deus, claro que você vai ter mais paz, vai ter uma vida mais tranquila. E um outro modo de ter uma vida tranquila é de ser um pacificador, ou seja, de você não se intrometer na vida dos outros. Se você está longe da fofoca, longe do disse que me disse, longe do que você viu que está acontecendo na vida do outro. E da mesma forma, estar longe das redes sociais ajuda bastante isso, né? Então, quando Paulo exorta o irmão, olha, esforce para ter uma vida tranquila, se ele fala esforçar, é porque para ter essa vida tranquila, não é simples, é preciso que um esforço, né? Se não fosse necessário um esforço, seria desnecessário a palavra esforço em si, né? Seria natural, mas não é. Então, nós precisamos nos esforçar para ter uma vida tranquila, nós precisamos nos disciplinar para buscar mais a Deus e nos distrair menos, tá bom? E agora essas dicas fundamentais para ter uma vida tranquila, que é cuidar dos seus próprios negócios. Em outras palavras, traduzindo é assim, cuide da sua própria vida, né? Olha que tremendo, isso é um princípio bíblico, igreja. Cuide da sua própria vida. Vocês estão com sono, né, gente? Misericórdia, eu pedi tanto para descansar. Cuidem da sua própria vida. Isso, cuidem da sua própria vida. Nós vamos prestar contas a Deus, não é verdade? Todos nós vamos prestar contas do que estamos fazendo com a nossa vida. O que eu tenho feito, o que eu tenho falado, com o que eu tenho ocupado o meu tempo. Todos nós vamos prestar contas a Deus. E o princípio bíblico aqui é: cuide dos seus próprios negócios. Cuide da sua própria vida. E depois ele fala, e trabalhe com as próprias mãos. Por que ele fala trabalhe com as suas próprias mãos? Porque infelizmente alguns irmãos, eles estavam tão ansiosos pela volta de Cristo, que eles acharam assim, a perseguição está grande mesmo, arrumar emprego está cada vez mais difícil, eu acho que a gente vai ficar por aqui mesmo, tá bom? E aí, como que você vai comer, como é que você vai viver? Não, mas você lembra que quando Paulo pregou em Tessalônica, muitas pessoas de alta posição haviam aceitado Jesus? Lembra disso? Mas tem o fulano, o ciclano, está tudo certo. Irmãos, a gente precisa entender assim, o modo que Deus estabeleceu para prover é o trabalho. Qual foi o modo que Deus estabeleceu para prover para as nossas vidas? De novo, trabalho, né? Então o trabalho não é uma desgraça, é uma bênção. O trabalho, ele dignifica, ele é uma honra, né, para nós trabalharmos. Deus, ele quer que nós trabalhemos, nós precisamos trabalhar. Ele mesmo falou, olha, Jesus falou sobre o Pai, meu Pai trabalha e trabalha até agora, não é? Então Deus é um Deus que trabalha, trabalho é de Deus, não foi à toa, Adão não ficou à toa no jardim do Éden, ele estava trabalhando, nem que fosse para dar nome aos bichos, ele estava fazendo alguma coisa, né? Ele não estava de braços cruzados. Então assim, trabalho é de Deus, trabalho é uma bênção, né? E Deus, ele quer que a gente trabalhe, porque eu quero que vocês entendam isso, que essa é a preocupação de Paulo quando ele fala isso, ele enfatiza isso, porque Deus sempre vai prover através do trabalho, seja através do seu trabalho ou seja através do trabalho de outro. Você concorda com isso? Deus sempre vai prover através do trabalho, seja através do seu ou seja através do outro. E o desejo do apóstolo, o desejo de Deus através do apóstolo é que todos se esforcem para trabalhar
não só para suprir as suas próprias necessidades, mas principalmente para que a gente tenha como abençoar o outro, não é? Então, quanto mais Deus ele entrega para nós dos recursos dele, mais nós podemos abençoar outros e administrar para o reino dele. Então, esse é o propósito, é isso que estava no coração de Paulo quando ele escreve isso. Então, isso é muito importante para nós. Uma observação é que o trabalho é o meio que Deus estabeleceu para trazer prosperidade à sociedade. Isso, consequentemente, acaba afetando a igreja, porque a igreja faz parte da sociedade, não é? Então, assim, é uma bênção. O plano de Deus para a igreja é o trabalho. E é uma armadilha. É sempre uma armadilha do diabo a gente pensar que, não, Deus ele vai mandar o dinheiro do céu, né? Não existe isso, tá bom? Não cai dinheiro do céu. Deus ele vai prover, né? Porque ele é Deus e ele vai dar emprego para alguém, trabalhar e alguém vai ser o meio, recurso de Deus para ele prover, tá? Então o desejo de Paulo é que todos nós queiramos ser esses canais usados por Deus para prover, para abençoar os nossos irmãos, para que o reino de Deus possa sempre avançar, para que mais e mais pessoas possam ouvir do Evangelho de Cristo. Então, esse é o coração. E na cultura da época, na cultura grega, né, para eles, a pessoa que não trabalhava, né, eles faziam aquela apologia ao ócio, né, a pessoa que não trabalhava era a pessoa mais importante. Então, assim, o cara que trabalhava, ele era olhado como inferior ao cara que não trabalhava, porque... né? A pessoa mais importante não trabalha, quem trabalha é quem é menos, mas não foi dessa forma que Deus nos ensinou. Por quê? Jesus Cristo, sendo Deus, ele veio como servo. Olha que louco, olha que loucura, como o modo de Deus pensar não tem nada a ver com a cultura humana. Deus falou, não, o meu filho, Jesus sendo Deus, ele veio como servo. E o servo da mais baixa categoria, ele veio lavando os pés, para nos dar o exemplo, para nos ensinar que nós não ficamos de braços cruzados, que nós devemos trabalhar, que nós devemos servir, que nós devemos amar uns aos outros na prática, não só de palavras. Então isso é tremendo. E algo tremendo é que a palavra de Deus, irmãos, é quem nos ensina. Olha só que lindo. Nós temos na palavra de Deus um rei que é carpinteiro. Quem é o rei carpinteiro? Jesus, né? Ele é o rei carpinteiro. Os apóstolos, qual era o trabalho deles? Pescadores, né? E os missionários que a gente vê? Fazedores de tenda. Então, olha só, a Bíblia nos apresenta, né? Um rei que é carpinteiro, apóstolos pescadores e missionários fazedores de tenda. Trabalho de ponta a ponta. Os profetas que Deus chamava, todos eles tinham uma ocupação, todos eles tinham um trabalho. Para eles, antes deles ocuparem, assumirem o papel de profetas, eles foram tirados de alguma função. Então, Deus ele nunca chama alguém desocupado, não é? Ele sempre chama alguém que está ocupado, sempre. E olha que coisa ainda mais doida, né? Alguns exemplos que a palavra de Deus nos traz. Neemias, quando Deus chamou Neemias para reconstruir os muros de Jerusalém, Neemias era o quê? Copeiro. Então, copeiro, tem um trabalho para você. E eu digo isso, irmão, ser fiel no pouco, Deus te coloca sobre o muito. E a recompensa bíblica para quem trabalha é mais trabalho. A recompensa bíblica para quem trabalha é mais... Eu quero ouvir vocês. A recompensa bíblica para quem trabalha é mais... trabalho, amém, glória a Deus. A recompensa bíblica para quem trabalha é mais trabalho. Neemias, ele estava ocupado e Deus falou, agora vai reconstruir os muros de Jerusalém. Davi, antes de ser o rei da nação de Israel, ele era pastor de ovelhas. Você vai ser agora o rei de Israel. E todos, até o próprio Moisés, que estava acostumado com a mordomia do palácio do faraó. Sabe o que Deus fez com Moisés? Deu um treinamento de 40 anos para ele como pastor de ovelhas. Só depois disso, Deus pôde usar ele como libertador da nação. Irmãos, trabalho é de Deus, trabalho é de Deus, trabalho é de Deus.
Deus quer nos ver ocupados, Deus quer nos ver produzindo, Deus quer nos ver sendo capacitados para abençoar os nossos irmãos. Amém? Isso é maravilhoso. Versículo 12, fim, diz: a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora e não dependam de ninguém. Então, olha só, quando a gente vive essa vida, quando a gente vive dedicado ao amor fraternal e a gente está preocupado em demonstrar esse amor na prática, amando, orando com os nossos irmãos, abençoando os nossos irmãos, isso acaba sendo um testemunho para os que são de fora. Então o desejo de Deus é que nós sejamos exemplos, né? Esse versículo nos ensina isso, a fim de que andem decentemente aos olhos do que são de fora. Quem são de fora? As pessoas que não fazem parte da igreja. Eles estão lá fora, eles estão olhando a gente. E Paulo diz que quando a gente anda em amor fraternal e trabalhando, nós damos um bom testemunho para essas pessoas. E ele fala aqui, olha, andar decentemente. Então, duas coisas para andar decentemente. Primeiro, aquilo que a gente faz tem que condizer com aquilo que a gente diz, né? Aquilo que a gente faz tem que estar de acordo com o que a gente crê. Então, a nossa vida de testemunho para as pessoas tem que ter... tudo que a gente faz tem que ter a ver com o que a gente crê, com o que a palavra de Deus nos ensina. E uma outra forma de andar decentemente é não depender de ninguém. E novamente, aqui é onde a gente entende. Como assim não depender de ninguém? A gente sabe que a gente é um corpo, certo? E um corpo tem o quê? Vários membros. Só que, para o meu braço ou para a minha mão ter a função de mão, ela não depende que a minha perna tenha a função de perna, muito embora a minha mão e a minha perna são membros do mesmo corpo. Vocês estão entendendo isso? Sim? Então, cada membro do corpo tem a sua função. Cada membro do corpo tem o seu dever de produzir, de fazer algo, de trabalhar. E embora nós estejamos interligados e dependamos um do outro, porque a mão sozinha não pode sobreviver, como a perna sozinha não pode sobreviver, não é verdade? Então, essa questão de existir e sobreviver, nós dependemos uns dos outros, por isso nós estamos juntos, por isso da comunhão, por isso sermos um rebanho, por isso sermos o corpo de Cristo. Nós estamos ligados, nós dependemos por causa dessa vida que nos une, é Cristo. Então, por causa de Cristo, nós somos unidos. Porém, a função de cada um de nós, ela independe do outro. A mão, ela cumpre a função da mão, a perna da perna. E embora faça parte do mesmo corpo, para a mão fazer o trabalho da mão, ela não depende da perna fazer o trabalho da perna. Tudo bem, gente? Então, é isso que esse versículo está falando. De forma que nós não dependamos de ninguém. Nós não vamos jamais ter a desculpa de nos encostar, de nos acomodar, eu não faço nada porque eu não sei nada, eu não posso nada, eu não sou ninguém. Não existe isso no corpo de Cristo. Não existe essa ideia, não é sustentada pela palavra de Deus. Então, nós não vamos esperar nada do outro. Nós não podemos usar a desculpa, né? Porque fulano não faz. Não. Nós devemos fazer. Deus está chamando a nós para fazermos aquilo que nos cabe fazer e não culpar o outro. Amém? O nosso maior testemunho, igreja, ao mundo é o nosso amor. É a forma que a gente vive junto. É a forma que a gente trata um ao outro. Não importa o quão correta a sua doutrina seja. Talvez você seja, mas a minha doutrina ela é correta. Ela é a mais correta do que qualquer igreja. Talvez você fale, olha, eu sei mais versículos memorizados do que qualquer um aqui. Ótimo para você. Talvez você fale, eu ensino tão bem como ninguém. Perfeito para você, mas nenhuma dessas coisas é como o amor fraternal. Tanto que o próprio Jesus foi quem disse isso. Em João 13:35 ele fala, com isso todos saberão que vocês são meus. Amém. Se vocês se amarem uns aos outros. Então, a identificação nossa, nós somos identificados como discípulos de Cristo por nada mais a não ser pelo amor.
pela forma que tratamos, que falamos, que servimos uns aos outros. É através disso que Deus estabeleceu, através disso todos vão saber. Através disso toda a Baixada Santista vai saber. Através disso os anjos e os demônios vão identificar você. Através da forma que vocês amam um ao outro. Do compromisso que vocês têm com Deus e com o corpo dele. De servir, de estar presente, de se comprometer, de ter compromisso com a obra de Deus. De fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Amém, irmãos? É dessa forma que nós somos identificados. E eu oro que essa noite todos nós possamos nos identificar, né, como discípulo de Cristo, né, como parte do corpo do Senhor. Amém. Eu vou terminar revisando o que nós aprendemos hoje. Então hoje nós aprendemos sobre amor fraternal. Obrigado que tem alguém bem afiado e está me deixando muito feliz. O amor fraternal. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, o amor fraternal é a mais básica das características cristãs, que nascem em nós junto com o nosso novo nascimento. Então, o amor fraternal faz parte de quem nós somos, né? Se nós somos filhos de Deus, é óbvio que devemos amar uns aos outros. Ninguém precisa nos mandar fazer. Ninguém precisa nos lembrar disso. Porque se nós somos filhos de Deus, irmãos, nós amamos uns aos outros. Nós servimos uns aos outros. 2, como prova da nossa maturidade espiritual, devemos crescer cada vez mais na prática do amor fraternal. Então, nisso, cresçam cada vez mais. Você nunca vai chegar lá enquanto estiver aqui. Você sempre vai crescer no que se refere ao amor fraternal. Ponto 3. O amor fraternal consiste em vivermos uma vida menos egoísta e mais pacífica. Menos egoísta, menos de nós e mais nos outros. Nós devemos pensar menos em nós e pensar mais nos outros. Porque muitas vezes tem que ficar claro, né? Quando a gente fala do amor fraternal, o texto foi muito claro nesse ponto, irmãos. Não é o que eu espero que os outros façam por mim. É o que Deus me manda fazer pelos outros. Amém? Isso tem que mudar. Essa mentalidade de dependência tem que mudar. Deus nos chamou para servir. Deus nos deu para compartilhar. É algo ativo e não passivo. Amém? Nós estamos aqui equipados por Deus para amar uns aos outros. Nós não estamos aqui para julgar o quanto que o fulano não me olha para mim, ou o ciclano não dá para mim, o ciclano não se porta, o outro é egoísta, o outro... Não, Deus chamou cada um de nós como membro do seu corpo para abençoar os outros. Essa é a visão, esse é o ponto correto que todo filho de Deus deve ter. 4. O amor fraternal consiste em trabalharmos com nossas próprias mãos para suprir as nossas próprias necessidades e poder abençoar mais os nossos irmãos, tá bom? Trabalho glorifica a Deus. E 5. Nosso maior testemunho ao mundo de Cristo é a forma que amamos na prática uns aos outros. Amém? Como você tem amado na prática o seu irmão? Como você tem pensado, ou se preocupado, servido, amado, demonstrado esse amor fraternal ao teu irmão, ao corpo que Deus te fez parte? Essa é uma pergunta que você vai responder diante de Deus agora, tá bom? Vamos ficar em pé e agradecer? Pai, muito obrigado, Senhor, porque